Evidências bíblicas sobre a época da volta de Jesus. Neste estudo, abordaremos 10 evidências bíblicas sobre a época da volta de Jesus. Serão abordadas 6 evidências relatadas no estudo anterior, porém agora com mais detalhes, e mais 4 novas evidências. Estudo extraído do site oarrebatamento.net, publicado no ano de 2014. Narração e adaptação, canal Aguardando a Redenção. O dia e a hora ninguém sabe, mas a época do arrebatamento que dá início à segunda vinda de Jesus não nos surpreenderá. Há uma enorme diferença entre saber o dia e a hora e saber a época do arrebatamento, a qual o Senhor nos revela através de sua palavra. Deus anunciou 800 anos antes a Abraão que o povo de Israel seria libertado do Egito após 400 anos de aflição. Deus anunciou também a Jeremias 100 anos antes que o povo de Judá seria libertado da Babilônia após 70 anos de cativeiro. Da mesma forma, Deus também anunciou a Daniel 550 anos antes a época da primeira vinda de Jesus, o Messias e Redentor de Israel. E de uma forma muito mais clara ainda, o próprio Jesus e seus profetas nos revelaram, através das Escrituras, com considerável precisão, a época de sua segunda vinda, que, em suma, será o maior acontecimento de toda a história do povo de Deus e de toda a humanidade, a qual será desencadeada pelo arrebatamento da Igreja fiel. Serão estas evidências inquestionáveis que abordaremos a seguir. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, é importante ressaltar que, de acordo com os relatos da época, Jesus nasceu em 4 a.C., tendo sido crucificado, ressuscitado e subido aos céus em 29 d.C. Logo, como não sabemos o dia nem a hora, toda a contagem a partir da época de Jesus deverá considerar como ano inicial qualquer ano situado no intervalo 4 a.C. a 29 d.C. Por exemplo, se desejarmos contar 2000 anos a partir da época de Cristo, temos que somar 2000 aos limites do intervalo 4 a.C. e 29 d.C., ou seja, menos 4 mais 2000 é igual a 1996, e 29 mais 2000 é igual a 2029. Assim, 2000 anos depois de Jesus Cristo, poderia ser qualquer ano entre 1996 e 2029. Passemos então às evidências. Para o Senhor, 1000 anos é igual a um dia. Ao tratar da segunda vinda do Senhor, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, em especial no versículo 8, nos revelou algo que não devemos ignorar quando o assunto é a segunda vinda de Jesus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A primeira evidência. Em 6 dias Deus completou toda a sua obra. Em diversas Bíblias e dicionários bíblicos, verifica-se com facilidade que Adão foi criado em torno de 4000 anos antes de Cristo. Logo, de acordo com a equação de 2 Pedro 3,8, quando se trata da volta de Jesus,
Se 1000 anos é igual a um dia, logo 4000 anos é igual a 4 dias. Logo, de Adão até Jesus Cristo, passaram-se 4 dias no tempo de Deus. Ora, de Jesus Cristo até os dias atuais se passaram aproximadamente 2000 anos, ou seja, 2 dias. Logo, se somarmos 4 dias, de Adão até Jesus, mais 2 dias, de Jesus até os dias atuais, resultam 6 dias de Adão até a nossa época. Este entendimento é confirmado pela própria palavra de Jesus Cristo, que nos revela, no Evangelho de João 5,17, o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, como é que o Pai trabalha até agora, se no livro de Gênesis 2:3 diz que Deus descansou no 7º dia? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ocorre que, como o próprio Jesus nos fez entender, o dia de descanso ainda não chegou, mas está na iminência de chegar, uma vez que já são passados cerca de 6000 anos desde Adão, ou seja, 6 dias já são passados e o 7º dia, que é o dia de descanso que corresponde ao 7º milênio, é tratado na Bíblia em Apocalipse 21, 2 e o 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Serão 1000 anos sem Satanás, com Jesus Cristo reinando nesta terra no seu reino milenar de paz. Com 1000 anos, ou melhor, como 1000 anos é igual a um dia, este dia de paz corresponde ao 7º dia, ou seja, o dia de descanso de Gênesis 2:3, e está na iminência de se iniciar. Os 6 primeiros dias, ou seja, os cerca de 6000 anos desde Adão se findarão com a segunda vinda do Senhor, que se inicia com o arrebatamento da Igreja do Senhor. Logo, o arrebatamento ainda será no final do 6º dia, ou seja, nos dias atuais. A segunda evidência. Após 6 dias, Jesus leva os seus para o alto e se apresenta glorificado a eles. Confirmando a revelação contida nos livros de Gênesis e Apocalipse, tratada na primeira evidência deste estudo, agora nos é apresentada a segunda evidência, ocorrida no Monte da Transfiguração, quando, após 6 dias, Jesus leva a sua igreja, representada por Tiago, Pedro e João, em particular, não publicamente, de modo que nenhuma outra pessoa percebesse, para o alto, que era o monte, e se apresenta glorificado diante dos seus. Confira em Mateus 17, 1-3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vamos agora ler o primeiro versículo segundo a revelação da palavra profética das Escrituras. Seis dias, 6000 anos, depois, arrebatou, Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, a igreja fiel, e os conduziu em particular, não publicamente, pois será num abrir e fechar de olhos. Ninguém perceberá, ele virá como um ladrão, a um alto monte,
o Monte Sião Celestial. Ora, se de acordo com 2 Pedro 3,8, um dia equivale a 1000 anos, quando se trata da volta do Senhor, então 6 dias correspondem a 6.000 anos. Assim sendo, a palavra profética das Escrituras revela que ao final de 6 dias, ou seja, ao final de 6.000 anos, Jesus tomará os seus e os levará a um alto monte e se revelará aos seus amados em toda a sua glória. Este momento somente ocorrerá ao final de 6.000 anos, ou seja, nos nossos dias, confirmando a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, que não pode ser ignorada quando se trata da segunda vinda de Jesus, pois estamos hoje no final do 6º milênio desde a criação, ou seja, no final do 6º dia. Desta forma, arrebatamento, grande tribulação ocorrem no final do 6º dia, quase chegando no 7º dia, o qual será de descanso, o milênio de paz. Terceira evidência. O samaritano indica que voltará em 2 dias. Novamente, o próprio Jesus revela com muita clareza que está voltando nos nossos dias. Glórias a Ele! Acompanhe a seguir mais esta revelação das Escrituras. Na parábola do bom samaritano, em Lucas 10:35, o samaritano que cuida do homem ferido utiliza azeite, que simboliza o Espírito Santo, e vinho, que simboliza o sangue vertido pelo Senhor no Calvário. Mostra esta escritura que o samaritano da parábola é o próprio Senhor Jesus, que ao partir para a viagem tira 2 dinheiros, 2 denários, e os dá ao hospedeiro, dizendo em síntese: cuida do ferido, e quando eu voltar, tu pagarei o que for devido. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. De acordo com os relatos da época e os dicionários bíblicos, um denário é igual a 1 dinheiro, moeda romana de prata usada na época de Jesus, que correspondia ao salário que um trabalhador da época recebia por um dia de trabalho. Se o samaritano tirou 2 dinheiros para pagar ao hospedeiro pelo seu trabalho até que ele voltasse, é porque o samaritano revelou que voltaria em 2 dias. Já que 1 dinheiro paga 1 dia de trabalho. Repare que quando se trata da volta do Senhor, 1 dia para o Senhor equivale a 1000 anos, razão pela qual Jesus, ao indicar que voltaria em 2 dias, nos aponta que retornará em torno de 2000 anos. Logo, esta é mais uma evidência de que a vinda do Senhor é para os nossos dias. Mas devemos nos lembrar que o início da contagem de 2000 anos pode ser qualquer momento, desde o nascimento de Jesus Cristo até sua ascensão ao céu. Ou seja, os 2000 anos se completarão em algum momento entre 1996 e 2029, período este que já está reduzido para entre 2013 e 2029. Tendo em vista que até este momento em que escrevo, em 2013, o Senhor ainda não arrebatou a sua noiva. A quarta evidência. Jesus revelou que o sinal de Jonas é o sinal dos tempos. Ele próprio ressuscitou na madrugada ainda escura do 3º dia. Ou seja, bem no início do 3º dia, e muitos santos ressuscitaram com ele. Acompanhe a seguir mais esta revelação das Escrituras. Jesus, perguntado pelos fariseus e escribas por algum sinal do céu, respondeu que eles deveriam conhecer os sinais dos tempos, pois nenhum outro sinal lhes seria dado, a não ser
o do profeta Jonas. Confira em Mateus 16, 1-4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. No próprio livro de Mateus, Jesus revela que o sinal de Jonas aponta para a sua morte e ressurreição. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim sendo, o sinal dos tempos apontado pelo sinal de Jonas é a própria ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus ressuscitou na madrugada ainda escura de domingo, ou seja, bem no início do 3º dia. Veja, e no 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E com a ressurreição do Senhor, muitos santos ressuscitaram com ele. Confira o relato bíblico. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em suma, a ressurreição do Senhor e a de muitos santos ao 3º dia é o sinal dos tempos. Assim, como 1000 anos corresponde a um dia, passados 2 dias, ou seja, passados 2000 anos, bem no início do 3º dia, ou seja, bem perto do início do 3º milênio, o Senhor virá, ressuscitará os seus santos e os arrebatará juntamente com os santos vivos a encontrá-los nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E novamente, as Escrituras, e somente as Escrituras Sagradas, apontam que a vinda do Senhor será para os nossos dias, pois hoje já estamos muito perto do início do 3º milênio, do início do 3º dia, para o pleno cumprimento do sinal de Jonas como sinal dos tempos. Quinta evidência. O Senhor manda Moisés avisar ao povo para se santificar em 2 dias, pois no início do 3º dia o Senhor descerá para o seu povo com alarido e som de buzina. Acompanhe a seguir mais esta revelação das Escrituras. No Monte Sinai, falando com Moisés, o Senhor avisa para seu povo se santificar em 2 dias, pois descerá para o seu povo no 3º dia. E efetivamente o Senhor desce e se manifesta com sua glória, logo ao amanhecer do 3º dia. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: Estai prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
Assim sendo, a vinda do Senhor para o seu povo se deu no início do terceiro dia, tal qual na revelação do sinal de Jonas, que apontou para a ressurreição de Jesus, ocorrida também bem no início do terceiro dia. Assim como 1000 anos corresponde a um dia, quando se trata da volta do Senhor, passados 2 dias, ou seja, passados 2000 anos, bem no início do terceiro dia, ou seja, bem no início do terceiro milênio, o Senhor descerá com sonido e uma nuvem espessa. Compare as semelhanças com o alarido e as nuvens, de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. E se encontrará com seu povo. E novamente, as Escrituras, e somente as Escrituras sagradas, apontam que a vinda do Senhor será para os nossos dias, pois hoje vivemos no início do terceiro dia, do terceiro milênio, tal qual como o Senhor desceu para se manifestar em glória para o povo de Israel. Sexta evidência. O profeta Oséias revela que o Senhor depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Vamos acompanhar a seguir mais esta revelação das Escrituras. Esta profecia é do Senhor para o seu povo Israel, quando Jesus se manifestou para Israel há 2000 anos atrás. Muitos judeus naquela época pensaram que seria o tempo da restauração de Israel, chegando a receber Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém com ramos e cânticos. Mas o tempo da restauração ainda não era aquele tempo. O tempo da restauração de Israel somente poderia ser compreendido à luz da profecia de Oséias 6, 1 a 2. Observe. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Repare que, de acordo com a Escritura, primeiramente Israel terá sua ferida atada pelo Senhor, vindo a receber a vida 2 dias depois, ou seja, após cerca de 2000 anos, sendo ressuscitado ao terceiro dia, no terceiro milênio. Realmente, quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ele atou a ferida não somente de Israel, como de toda a humanidade, através de seu sacrifício na cruz do Calvário. E também realmente cerca de 2 dias depois, cerca de 2000 anos depois, em 14 de maio de 1948, dia da fundação do Estado de Israel, o povo do profeta Oséias, Israel, recebeu a terra prometida, ou seja, recebeu a vida cumprindo também a escritura do livro de Oséias. No entanto, a ressurreição de Israel como povo salvo somente ocorrerá quando ele receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que ocorrerá no terceiro dia, ou seja, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus, ao final da grande tribulação, quando ele descerá aos olhos de todas as nações para salvar Israel não somente das garras do anticristo, mas também salvar o remanescente de Israel da condenação eterna. Isto ocorrerá no terceiro dia, no terceiro milênio já iniciado, no momento em que Israel reconhecerá Jesus como seu Salvador. Vide Zacarias 12, 9 a 14, confirmando plenamente que a volta de Jesus é para os nossos dias, conforme as demais revelações das Escrituras antes examinadas. Para o Senhor, 1000 anos é igual a uma vigília. O Salmo 90 consiste na oração de Moisés, homem que tinha e certamente tem muita intimidade com o Senhor. De forma que o Senhor, neste salmo, revelou coisas tremendas a Moisés. Uma delas foi a mesma revelação dada a Pedro de que 1000 anos são para o Senhor como um dia. No entanto, a revelação para Moisés foi além da concedida a Pedro, pois no Salmo 94 o Senhor também revela a Moisés que para o Senhor 1000 anos são como uma vigília da noite. Confira.
porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. De acordo com os dicionários bíblicos, nos tempos bíblicos, a noite se dividia em 4 vigílias, sendo a primeira vigília igual ao primeiro milênio, de 18 horas às 21 horas. A segunda vigília é igual ao segundo milênio, de 21 horas à meia-noite. A terceira vigília é igual ao terceiro milênio, de meia-noite às 3 horas. E a quarta vigília é igual ao quarto milênio, de 3 horas às 6 horas. Acompanhe agora as tremendas revelações dadas por Jesus em algumas de suas parábolas. Sétima evidência. Jesus, ao falar sobre sua volta na parábola do servo vigilante, revela que poderá vir na segunda ou na terceira vigília. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Em Lucas 12, 37 a 38, o Senhor Jesus, ao tratar de sua segunda vinda, na parábola do servo vigilante, revela que poderá vir na segunda e na terceira vigília. Mas, como de acordo com o Salmo 94, primeira vigília é igual a 1000 anos, então a segunda vigília corresponde ao segundo milênio, e a terceira vigília ao terceiro milênio. Assim, Jesus está dizendo que poderá voltar em algum momento no segundo milênio ou em algum momento no terceiro milênio. Como o Senhor coloca a possibilidade de vir em um dos mencionados milênios, pode ser que esteja se referindo aos anos próximos ao período da transição entre os 2 milênios, ou seja, os anos situados ao final do segundo milênio e os próximos do início do terceiro milênio, o que certamente abrange os nossos dias atuais. Oitava evidência. Jesus não retém e revela mais precisamente. Sua volta será à meia-noite, exatamente entre a segunda e a terceira vigília. Ora, para que não houvesse dúvida sobre sua vinda, se seria na segunda ou na terceira vigília, como pregado na parábola do servo vigilante, Jesus nos ministrou a parábola das 10 virgens, revelando em Mateus 25,6, ao tratar de sua segunda vinda, que ele, o esposo, retornará à meia-noite, ou seja, exatamente na transição da segunda para a terceira vigília. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Assim, Jesus, ao mencionar para as virgens saírem a encontrar o esposo, está se referindo claramente ao arrebatamento, momento em que nós sairemos deste mundo ao encontro do esposo. E isto acontecerá de acordo com o Senhor Jesus, à meia-noite, ou seja, exatamente entre o segundo milênio e o terceiro milênio. Vale lembrar que o início do primeiro milênio, para fins da contagem do tempo profético para o arrebatamento, não é necessariamente no ano 0, pois pode ter sido em qualquer ano desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão ao céu. É consenso entre os estudiosos que Jesus nasceu no ano 4 a.C. e morreu no ano 29 d.C. Assim, o primeiro milênio poderia ter começado com o nascimento de Jesus, que ocorreu em 4 a.C. ou com sua saída da terra, quando ascendeu ao céu em 29 d.C. Ou seja, o primeiro milênio poderia ter começado em qualquer lugar, momento entre 4 a.C. e 29 d.C. Logo, como ele voltará exatamente entre o segundo e terceiro milênios, então pode-se concluir facilmente, com base na palavra profética, que Jesus estará arrebatando sua noiva em algum momento entre os anos 1996
e 2029. Com a parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus nos permite chegar à conclusão que o arrebatamento da noiva será entre 1996 e 2029. Como já estamos em 2013 e nós já estamos em 2017, né? E o arrebatamento ainda não ocorreu, então o intervalo agora já estreitou para 2017 e 2029.